A profecia bíblica sobre um governo mundial, e ela já está começando. E se eu te dissesse que há um texto escrito há mais de 2000 anos que descreve com detalhes perturbadores o mundo exatamente como ele está hoje, não como metáfora, não como alegoria poética, mas como um mapa, um roteiro, uma contagem regressiva. Pense nisso por um momento. Líderes mundiais reunidos em cúpulas secretas, discutindo a criação de uma governança global única, organizações supranacionais, com poder para sobrepor as leis de países soberanos, tecnologias de vigilância que permitem rastrear cada compra, cada movimento, cada palavra dita em público, um mundo que, aos poucos, silenciosamente, está se tornando um só. Coincidência? Talvez. Mas há um profeta que viu tudo isso, num sonho, numa visão tão aterrorizante que o deixou prostrado no chão, sem forças, por dias. E o que ele registrou foi guardado, debatido, temido e censurado por séculos. Seu nome é Daniel. E o que ele escreveu no capítulo 7 do livro que carrega seu nome pode ser a descrição mais precisa do nosso tempo que qualquer texto na história da humanidade já produziu. Uma besta com 10 chifres. Um poder que pensará em mudar os tempos e a lei. Uma autoridade que se espalhará por toda a nação, toda a língua, em todo o povo da terra. Você acha que isso é ficção religiosa? Aguarde, porque quando você entender o que está acontecendo neste exato momento nas estruturas de poder do mundo, você nunca mais vai ler as notícias da mesma forma. Isso não é teoria da conspiração. Isso é história. Isso é profecia. E isso está acontecendo agora. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o mundo. O homem que viu o fim do mundo. Para entender a profecia, você precisa primeiro entender o homem e o momento em que ele viveu. Estamos no século VI a.C. O mundo conhecido está em chamas. Jerusalém, a cidade sagrada, o coração espiritual do povo hebreu, acabou de ser destruída. O Templo de Salomão, considerado a morada de Deus na terra, reduzido a cinzas. Um jovem nobre israelita é arrancado de sua terra, levado acorrentado para a Babilônia, o império mais poderoso do mundo conhecido. Esse jovem tinha tudo para desaparecer na história. Mais um escravo, mais um nome esquecido. Mas algo nele era diferente. Seu nome era Daniel. E em Babilônia, enquanto servia nos corredores do poder do rei Nabucodonosor, ele começou a ter sonhos, visões, imagens que não faziam sentido para nenhum homem de sua época, mas que ele registrou com uma precisão desconcertante. No capítulo 2 do seu livro, Daniel interpreta o sonho do próprio rei. Uma estátua gigantesca, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura instável de ferro e barro. Daniel explica ao rei: cada parte dessa estátua representa um império que dominará o mundo, um após o outro. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e depois um quinto reino. Diferente de todos os outros, um reino que não viria de um homem, nem de um exército, mas que destruiria todos os outros e duraria para sempre. Séculos depois, historiadores constataram com espanto: cada império que Daniel descreveu surgiu exatamente na ordem que ele previu. Babilônia caiu para os persas. Os persas caíram para Alexandre, o Grande. Alexandre morreu jovem e seu império se fragmentou. Roma dominou o mundo ocidental por séculos. Tudo exatamente como escrito. Mas é no capítulo 7 que as coisas ficam perturbadoras de verdade. Porque aqui, Daniel não está mais interpretando o sonho de outro homem. Aqui, ele próprio tem a visão, e o que ele vê o assombra tanto que suas próprias palavras registram: meu espírito dentro de mim ficou angustiado,
e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel 7,15. Ele vê 4 bestas saindo do mar agitado. A primeira como um leão com asas de águia. A segunda como um urso com 3 costelas na boca. A terceira como um leopardo com 4 cabeças. E a quarta não tem comparação com nenhum animal conhecido. Daniel usa as próprias palavras para descrever o que vê. Espantosa, terrível e muito forte, com dentes de ferro, que devorava, esmagava e pisoteava tudo o que sobrava. E dessa quarta besta surgem 10 chifres, 10 poderes, 10 autoridades, e então, entre eles, surge um 11º chifre, menor no início, mas diferente, com olhos, com uma boca que fala coisas arrogantes e que arranca 3 dos outros chifres para tomar o lugar deles. Aqui está a pergunta que os estudiosos bíblicos debatem há séculos. Esse 5º reino ainda está por vir? Ou já estamos dentro dele? Porque quando você começa a olhar para as estruturas de poder que estão sendo construídas hoje, a semelhança é impossível de ignorar. As bestas que governam o mundo moderno. Durante séculos, teólogos e estudiosos das Escrituras debateram incansavelmente: quem são essas bestas? Quem são esses 10 chifres? E quem é esse poder misterioso que surge entre eles, com uma boca que fala coisas arrogantes, pensando em mudar os tempos e a lei? A interpretação mais tradicional é esta: a primeira besta, o leão com asas de águia, representa a Babilônia. A segunda, o urso com 3 costelas, representa a Pérsia. A terceira, o leopardo de 4 cabeças, representa o Império Grego de Alexandre, dividido entre seus 4 generais após sua morte. E a quarta besta, terrível, com dentes de ferro, representa Roma. Até aqui, a história confirma Daniel ponto a ponto. Mas é o que vem depois de Roma que deixa os pesquisadores em estado de alerta permanente, porque Roma não simplesmente desapareceu. Roma se transformou. Seu império político fragmentou-se em reinos europeus. Mas sua estrutura de poder, sua linguagem, seu sistema jurídico, sua influência religiosa e cultural nunca morreu de verdade. E aqui está onde a profecia começa a ganhar contornos modernos perturbadores. Daniel descreve os 10 chifres como 10 reis ou poderes que surgem desse 4º império. 10 autoridades que coexistem, que compartilham poder, mas que eventualmente cedem esse poder a uma autoridade central única. Agora preste atenção. Em 1957, um grupo de países europeus assinou o Tratado de Roma. Sim, Roma, e formaram o que viria a se tornar a União Europeia, uma estrutura supranacional, com um parlamento próprio, com um tribunal próprio, com moeda própria, com leis que se sobrepõem às leis dos países membros. Coincidência no nome? Talvez, mas há mais. Nos anos seguintes, o mundo não parou de criar estruturas de governança global. A ONU, com poder de deliberar sobre conflitos entre nações soberanas. O FMI e o Banco Mundial, controlando o fluxo financeiro de países inteiros. A OMS, com autoridade para declarar emergências globais que afetam bilhões de pessoas. O Fórum Econômico Mundial, reunindo anualmente os líderes mais poderosos do planeta para discutir o futuro da humanidade. E então, surgiu algo que nenhuma geração anterior jamais poderia imaginar: a possibilidade real de um sistema financeiro global unificado, sem dinheiro físico, sem fronteiras monetárias, onde cada transação, cada compra, cada centavo movimentado no planeta pode ser rastreado, monitorado e bloqueado. O livro de Daniel descreve esse poder misterioso como alguém que pensará em mudar os tempos e a lei. Em hebraico, a palavra usada para tempos também pode ser traduzida como calendários, festividades, épocas sagradas. A palavra usada para lei refere-se às leis divinas e morais que estruturam a sociedade. Agora pense.
Quando foi a última vez que você viu debates globais sobre redefinir o calendário moral da humanidade? Sobre redesenhar o que é certo e errado em escala planetária? Sobre criar um sistema de valores universal que todos os países deveriam adotar, independente de sua fé, cultura ou tradição? Há um conceito que circula hoje nos corredores das maiores organizações internacionais. Eles chamam de Nova Ordem Mundial, ou nos documentos mais recentes do Fórum Econômico Mundial, Grande Reinicialização, The Great Reset. A proposta é clara: reconstruir as estruturas econômicas, sociais e políticas do mundo, criar um sistema mais integrado, mais conectado, mais centralizado. E quando você lê Daniel 7:23, a descrição desse quarto poder diz: este quarto reino será diferente de todos os outros reinos, devorará toda a terra, a pisará e a despedaçará. Não um país, não um continente, toda a terra, mas há algo ainda mais perturbador, algo que a maioria das pessoas nunca conectou, algo que está escrito não apenas em Daniel, mas confirmado, ampliado e detalhado no livro mais misterioso da Bíblia inteira, o Apocalipse. E o que João viu na ilha de Patmos parece uma transmissão ao vivo do século XXI. O Apocalipse estava descrevendo hoje, por volta do ano 95 depois de Cristo, um homem idoso, exilado numa ilha rochosa no mar Egeu. Teve uma visão. Seu nome era João, discípulo direto de Jesus, testemunha ocular de milagres, e agora, prisioneiro político do Império Romano, naquela ilha chamada Patmos. João viu coisas que sua mente humana mal conseguia processar e registrou tudo, palavra por palavra, imagem por imagem, com uma riqueza de detalhes que atravessou 20 séculos e chegou até nós. No capítulo 13 do Apocalipse, João descreve uma besta que sobe do mar, com 7 cabeças, 10 chifres e 10 coroas sobre os chifres. Os estudiosos mais sérios perceberam imediatamente: essa é a mesma visão de Daniel, mas ampliada, atualizada. Como se Daniel tivesse visto o esboço e João tivesse visto a obra finalizada. Mas o que para o coração de qualquer leitor atento é o que João descreve a seguir: uma segunda besta, que sobe não do mar, mas da terra, que faz grandes sinais e prodígios, que engana os habitantes da terra e que introduz algo que nenhuma geração antes da nossa poderia compreender completamente: uma marca sem a qual ninguém pode comprar, nem vender. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Apocalipse 13, 16, 17. Agora respire e pense no que está acontecendo no mundo hoje. Em 2020, o mundo parou. Uma pandemia global forçou governos a tomar decisões sem precedentes e, pela primeira vez na história moderna, o acesso a espaços públicos, ao trabalho, às viagens, foi condicionado a uma comprovação digital de status de saúde. Passaportes digitais, QR codes de vacinação, sistemas de monitoramento em tempo real. Isso não é julgamento sobre a pandemia. Isso é observação sobre o que ela revelou. A infraestrutura para um sistema de controle global já existe. Ela foi testada. Ela funcionou. E ela não foi desativada. Hoje, mais de 130 países estão em algum estágio de desenvolvimento de moedas digitais de Banco Central, as chamadas CBDCs, moedas digitais emitidas e controladas diretamente pelos governos, onde cada transação é rastreável, onde o dinheiro pode ter data de validade, onde seu acesso aos seus próprios recursos pode ser condicionado ao seu comportamento. Na China, o sistema já está operacional, o yuan digital está em circulação e, junto com ele,
um sistema de crédito social que pontua cidadãos por comportamento. Atravessou o sinal vermelho? Seus pontos caem. Criticou o governo nas redes sociais? Seus pontos caem. Com pontuação baixa, você não pode comprar passagem de avião, não pode matricular seus filhos em certas escolas, não pode comprar nem vender livremente. João escreveu isso em 95 depois de Cristo. Mas há algo que vai ainda mais fundo, algo que conecta Daniel, João e o momento presente de uma forma que tira o fôlego. Daniel disse que esse poder final pensaria em mudar os tempos e a lei. João disse que esse poder teria autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E hoje, as maiores organizações globais debatem abertamente a criação de um sistema jurídico universal, uma constituição global, uma autoridade que esteja acima dos governos nacionais, uma voz única para toda a humanidade. Em 2023, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apresentou um documento chamado Nossa Agenda Comum. Nele, propõe a criação de um Conselho do Futuro com poderes para tomar decisões que vinculem todos os países do planeta, uma reforma da governança global, para o que ele chamou de os desafios que nenhum país pode enfrentar sozinho. Nenhum país sozinho. Uma autoridade acima de todos. Onde você já ouviu isso antes? Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não sabe. A parte que os próprios estudiosos bíblicos debatem em silêncio. Porque não se trata apenas de política, não se trata apenas de economia. As profecias de Daniel e do Apocalipse convergem num ponto central, num momento específico, num evento que elas descrevem não como possibilidade, mas como certeza. E segundo o texto, esse momento não vem sem antes um sinal claro, um sinal que o próprio Jesus descreveu como o indicador mais preciso do fim dos tempos. Um sinal que, se você souber o que procurar, talvez já esteja diante dos seus olhos. O que você vai fazer com isso? Chegamos ao fim, mas talvez esse seja apenas o seu começo. Pense em tudo que vimos juntos. Um jovem exilado na Babilônia, que descreveu a sequência exata dos impérios mundiais séculos antes de acontecerem. Um discípulo idoso numa ilha de exílio, que descreveu um sistema de controle econômico global que só se tornou tecnicamente possível no século XXI. 2 homens, 2 milênios de distância, uma única narrativa. E aqui está o que ninguém pode negar, independente da sua fé. Independente das suas crenças, independente de onde você está nessa jornada espiritual. O mundo está se tornando menor, mais conectado, mais controlado. As fronteiras entre nações estão sendo rediscutidas. O dinheiro está se tornando digital e rastreável. A privacidade está sendo redefinida e as estruturas de poder estão se concentrando em cada vez menos mãos. Isso é simplesmente a evolução natural da civilização humana? Ou é o cumprimento de algo escrito há mais de 2000 anos? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder, não para entrar em pânico, não para viver com medo, mas para viver com consciência. Porque há algo fascinante nas profecias de Daniel e do Apocalipse que muitas vezes se perde no meio do drama e do mistério. Elas não foram escritas para paralisar as pessoas, foram escritas para preparar. Daniel, ao receber suas visões perturbadoras, não fugiu, não se escondeu, continuou servindo com integridade num império corrupto. Continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo quando isso lhe custou ser lançado na cova dos leões. João, exilado em Pátimos, não desistiu. Com mais de 90 anos, escreveu o livro mais lido e debatido da história da humanidade. E Jesus, quando seus próprios discípulos perguntaram sobre os sinais do fim dos tempos, não começou com guerras, não começou com sistemas de controle, não começou com bestas ou chifres ou marcas. Ele começou com um aviso:
simples, direto, poderoso. Cuidai que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Não vos controlem, não vos marquem, não vos dominem, não vos engane. A maior arma de qualquer sistema de controle nunca foi a força, nunca foi a tecnologia, nunca foi o dinheiro. Foi sempre a ilusão de que você não tem escolha. E talvez seja exatamente isso que essas profecias vieram nos dizer, que em cada geração, em cada momento de pressão histórica, cada ser humano enfrenta a mesma escolha fundamental: curvar-se ao poder do momento ou permanecer fiel a algo maior. Daniel escolheu, João escolheu, milhões ao longo da história escolheram. E agora, vivendo no momento que pode ser o mais profeticamente carregado de toda a história humana, você também vai precisar escolher. Não sei quando o fim virá. Nenhum homem sabe. O próprio Jesus disse que nem os anjos do céu conhecem aquele dia e aquela hora. Mas sei de uma coisa: as pessoas que atravessaram as épocas mais sombrias da história não foram as que tinham mais informação, não foram as que previram tudo com mais precisão. Foram as que, em meio ao caos, souberam em quem confiavam. Então eu te deixo com uma pergunta. Não é uma pergunta política, não é uma pergunta histórica, é uma pergunta pessoal, a mais importante que você pode fazer a si mesmo hoje. Se tudo que foi escrito há 2000 anos está se cumprindo diante dos seus olhos, se os sinais que Daniel viu e João descreveu estão tomando forma no mundo que você acorda todos os dias, o que isso muda em você? Pense nisso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha visto antes, você sabe o que fazer. Nos vemos no próximo mistério. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse 1:3.